Então, tal como tínhamos colocado nos nossos convites, hoje vamos falar sobre reencarnação. E, ao falar sobre reencarnação, precisamos, mais ainda de propriamente entender o fenómeno, compreender o porquê da necessidade da reencarnação. Porquê? Porque realmente nós necessitamos de reencarnar várias vezes. Essa é a principal mensagem que com esta live eu procurarei transmitir. Vamos recordar muito rapidamente aquelas que são as nossas crenças, ou seja, os postulados espíritas, para podermos fazer o enquadramento mais adequado àquilo que vamos apresentar. Primeira crença, como sabemos, a existência de Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de tudo quanto existe. Depois, a existência e sobrevivência do espírito, ou seja, a alma. A pluralidade das existências e, portanto, a necessidade da reencarnação, ainda a pluralidade dos mundos habitados e também a comunicabilidade dos espíritos. Em síntese, estes são, portanto, as 5 principais temáticas, os 5 principais postulados das nossas crenças. Para a nossa explanação de hoje, nós precisamos ter em conta a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, ou seja, a alma, para que realmente a encarnação faça sentido. Porque sem estas 2 premissas anteriores não faria grande sentido, portanto, a questão da reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos são temas que não irão ser abordados, pese embora, portanto, a pluralidade dos mundos habitados muito ligeiramente possa ser abordada, mas serão temáticas para depois outras lives que havemos de fazer algures no tempo. Então, o primeiro postulado é Deus. Ora bem, em boa verdade, sem Deus a alma não poderia existir. Aliás, sem Deus nada existiria. Não queremos dizer com isto que tudo o que existe é obra de Deus. Não é isso que estamos a dizer. Porque habitualmente costumamos dizer que Deus é o criador de tudo quanto existe. Porventura, essa frase não corresponderá completamente à verdade. Porque Deus é, sim, a causa primária de tudo quanto existe. E por que é que nós dizemos isto? Não apenas porque os espíritos superiores o indicaram a Allan Kardec, mas porque é realmente aquilo que faz sentido. Então, por que é que Deus é a causa de tudo quanto existe? Porque Deus criou uma coisa que se chama fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, que está presente em tudo, a tudo interpenetra e a partir dele tudo se estrutura, inclusive é dali que também é estruturada a própria vida, é a partir desse fluido cósmico universal, portanto, que tudo é feito. Porque a matéria, esse fluido é, digamos que é a quinta essência da quinta essência da quinta essência da matéria, mas a matéria, sofrendo de múltiplas alterações, esse fluido sofrendo de múltiplas alterações, vai dar origem às diversas, portanto, propriedades que nós conhecemos na matéria, sendo que a matéria, como também conhecemos, ela se apresenta com características diversas, portanto não é uniforme, não é? Por sua vez, Deus criou os espíritos que povoam o universo, que é o princípio inteligente do universo. Ora bem, tendo criado o fluido cósmico universal, a partir do qual toda a matéria se estrutura, tendo criado os seres inteligentes, temos aí, portanto, Deus a causa primária de tudo quanto existe. Porque se é verdade que este computador, a partir do qual eu me estou servindo para comunicar convosco, não foi feito por Deus, ele é feito de matéria, as pessoas, os homens, com a sua inteligência, atuando nessa matéria, alteraram por forma a criar este computador, portanto é Deus que está por trás. Deus é a causa de tudo quanto existe no universo. Podíamos então com isto também dizer que os espíritos, nós seríamos como que co-criadores com Deus, sendo que essa co-criação está na proporção direta da evolução que cada um já vai tendo. Dado que, portanto, nós compreendemos que hoje conseguimos construir coisas que há milénios atrás não seríamos capazes,
e no futuro devemos construir coisas que hoje nem sequer imaginamos. Muito bem. É que, portanto, a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício do Espiritismo. Está lá no Livro dos Médiuns, primeira parte do capítulo 1, item número 4. Muito bem. Reencarnação. Então a reencarnação é só aceita pelos espíritas. Por nós que temos essas manias de que realmente a vida não continua e que realmente vimos cá muitas vezes, a reencarnação é apenas e exclusivamente da nossa ideia. Não. A reencarnação já era aceita e bem compreendida por vários povos desde há pelo menos 6.000 anos. Há pelo menos. Na Suméria e na Babilónia, a ideia da reencarnação era generalizada. Sócrates e Platão, há cerca de 2.400 anos, como aqui vimos há algum tempo atrás, já ensinavam que a alma é imortal e que necessita reencarnar muitas vezes. Também, num livro que é o Bhagavad Gita, no capítulo 2, versículos 11 a 25, que é um livro hindu, se diz lá em dado trecho: ninguém pode destruir a alma, porque a nossa alma é imperecível. Só o corpo material certamente morrerá, mas a alma é eterna em existência, indestrutível e infinita. Diz ainda mais: quem pensa que a alma pode matar ou morrer não entende a realidade, mas quem tem conhecimento sabe que a alma não mata e não pode ser morta. Ela existe eternamente e nunca é destruída quando o corpo perece. E continua: ó Arjuna, como pode alguém que sabe que a alma é eterna, não nascível e indestrutível e imperecível, causar a morte de alguma pessoa? E a quem ela mata? Como quem muda de roupa e abandona as roupas velhas, essa alma aceita um novo corpo, descartando o corpo inútil. Ninguém pode ferir a alma com nenhuma espécie de arma, não há fogo que a queime. Ora, vejam bem. Portanto, está aqui claramente implícito a pré-existência e a continuidade da alma, a sua reencarnação, isto, portanto, também há alguns milhares de anos atrás. Portanto, a reencarnação não é uma crença apenas dos espíritas. Já Jesus dizia e afirmava: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que Nicodemos, que era doutor da lei, muito espantado com essa afirmação, surpreendentemente, ele que era doutor também não conseguia compreender, interroga Jesus: mas como é possível? Como é possível alguém que já morreu voltar à barriga da sua mãe? É claro que Jesus lhe explicou, mas ele não compreendeu. Sabemos hoje que, pela calada da noite, por vergonha, porque como doutor da lei deveria compreender bem aquelas situações, terá de ter com Jesus. Jesus passou uma noite com ele a tentar explicar-lhe o que era realmente a reencarnação. Se ele conseguiu perceber ou não, nós não sabemos. A verdade é que, sendo realmente confuso para aquele homem realmente a reencarnação, como seria então a questão da ressurreição, em que eles acreditavam? Porque a reencarnação é a volta da alma a um novo corpo. A ressurreição seria a volta dessa pessoa ao mesmo corpo, já depois de ele estar desfeito em pó há milhares de anos, isto quando se desse lá ao tal juízo final. Portanto, as pessoas por vezes acreditam em coisas apenas porque é um dogma e não por raciocinarem sobre elas. Ali, Nicodemos estava a ser posto em questão, estava a raciocinar e não estava a compreender. Mas vamos continuar. Então, o que é realmente a reencarnação? É o retorno da alma à vida corporal. É o retorno da alma à vida corporal, ou seja, é a união da alma ao corpo. A reencarnação, em boa verdade, é o corolário do amor de Deus pelas suas criaturas. Deus criou seres simples e ignorantes, e o mais simples e ignorantes que possamos imaginar, mas com a capacidade, com um programazinho, de que, através do seu esforço e com a ajuda daqueles que estão mais à frente, ele próprio possa ir progredindo. Portanto, criou-nos simples e ignorantes, mas com capacidades para nós podermos fazer o nosso progresso. É claro que, para que isso possa acontecer,
logicamente, nos terá que dar a possibilidade de múltiplas reencarnações, sem as quais nós não conseguiríamos, portanto, fazer esse progresso. Portanto, essas reencarnações não irão acontecer exclusivamente no planeta Terra onde estamos agora, sendo que muitos de nós nem sequer somos nativos aqui do planeta Terra, mas em todos os planetas que forem necessários até nós conseguirmos atingir o estado de pureza, ou seja, o estado de espíritos puros. Então precisamos de ter sempre presentes em nossas vidas, em todos os atos, em todos os nossos pensamentos, Deus. E porquê? Porque também aqui, sem Deus, as coisas não fazem sentido. Reparem, Sócrates dizia, só sei que nada sei. Porque seria Sócrates uma figura que estava muito acima dos homens da sua época, com um conhecimento que se calhar muitos de nós ainda hoje não temos, dizia só sei que nada sei. Porque aquele grande filósofo, porventura, compreendeu que do muito que sabia, comparado com aquilo que havia necessidade de vir a saber, era nada. Era nada. Então, postas as coisas, inclusivamente, pelas ideias que nós temos hoje, eu pergunto, onde é que está aí alguém que, ao mesmo tempo, seja mestre em todas as áreas do saber? Onde é que está aí alguém que, por exemplo, seja arquiteto, seja médico, seja bom em literatura? Nós sabemos que, efetivamente, existem alguns génios, existem realmente pessoas sobredotadas. Mas mesmo esses sobredotados não têm capacidade para, numa única existência, conseguirem apreender tudo aquilo que há para saber. Então, Deus não seria Deus, como nós o entendemos, infinitamente sábio, infinitamente bom, omnipresente, omnisciente. Deus não seria Deus se fosse criar as suas criaturas para elas depois não terem condições de adquirir todo o conhecimento que há para adquirir. Imaginem que há pessoas que vêm a esta vida, andam por cá 5 anos, porque morrem precocemente, desencarnam precocemente, outras até andam 70, 70, 100, 100, mas não têm condições para conseguir tudo aprender. Então Deus não seria Deus se não nos desse a oportunidade de nós irmos continuar o progresso que já conseguimos obter. A reencarnação, portanto, é o corolário do amor de Deus. Mas há outras coisas que nós precisamos considerar e que têm que ser postas em equação. Dissemos que a reencarnação é o corolário do amor de Deus. Porém, a gente olha à nossa volta e o que é que nós vemos muitas vezes? Aquilo que estamos a ver aí nesse quadro. Doenças as mais diversas. Anomalias físicas, muitas delas inclusive vêm de nascença. Os cegos de nascença, os surdos de nascença, aqueles que nascem com falta de membros ou com apenas membros atrofiados. Onde estaria realmente a justiça de Deus? Será que Deus se teria enganado? Será que Deus não estaria presente nessas situações? Nós precisamos efetivamente ponderar isso, porque ainda que possamos dizer, isto é um problema hereditário, mas como a hereditariedade explica que a mesma mãe tenha um filho perfeitamente saudável e tenha outro com algumas mazelas? Pois é, precisamos ir compreender os porquês de realmente nós virmos com doenças e aí a necessidade do porquê da reencarnação e o podermos afirmar categoricamente que a reencarnação é realmente talvez a maior bênção que Deus dá às suas criaturas, que lhes permite não apenas evoluírem, por forma a fazer o seu progresso, mas também ressarcirem-se de, porventura, alguns débitos do passado. Se não vejamos. Vicissitudes da vida. Pois é, face às vicissitudes da vida, nós precisamos relacionar-nos uns com os outros, como é lógico. O que acontece é que, infelizmente, nesses relacionamentos, muitas vezes geramos conflitos. Nos conflitamos, nos magoamos, nos machucamos, nos prejudicamos uns aos outros. E a questão que se põe é, será que esses nossos atos, que nós, ao prejudicar alguém, ao sermos prejudicados, esse alguém, será que esses atos vão ter consequências futuras? Ora bem,
nós até já o sabemos que, efetivamente, aqui na Terra já existem leis. Leis que, efetivamente, procuram, de algum modo, aferir essas situações quando nós extrapolamos as nossas ações. Porém, bem o sabemos, existem muitas situações, existem muitas ações que não são sancionadas pelas leis terrenas. E em que ficaríamos? Pois é, aí há uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito nos leva sempre a colher os frutos da sementeira que nós fazemos. Essa é uma das razões porque naquele quadrozinho anterior nós temos aquelas pessoas com aquelas doenças. Porque imaginem que eu, nestes tais relacionamentos provocados pelas vicissitudes, pelas necessidades que temos uns com os outros, enfim, em dado momento dei uma facada em alguém e esse alguém desencarnou. Um prejuízo para esse alguém enorme, um prejuízo para essa família e, porventura, nem ninguém viu aquele ato. E como é? Eu ficarei impune? É que Deus nos criou para a vida eterna, não nos criou apenas para uma existência. Então, o que irá acontecer é que, muito provavelmente, numa próxima existência, eu vou nascer com um problema congénito naquela área onde feri aquela pessoa que levou ao seu desencargo. E, porventura, andarei, se calhar, uma vida toda sofrendo por esse problema, por esse desentendimento, por esse ato impensado que eu pratiquei. Mas há aí também algo que nós precisamos ver. E realmente a justiça terrena também já compensa essa situação, quando por vezes nos leva à prisão e nos obriga a uma indemnização. A prisão, digamos que, é o ressarcimento da dívida que ele contraiu por ter morto aquela pessoa. Porém, ele teve que pagar uma indemnização por, digamos assim, para satisfazer, para ir ao encontro, digamos assim, para ressarcir a dívida com aqueles a quem prejudicou. Pois bem, como a justiça terrena nem sempre é suficientemente justa, existe a lei de causa e efeito que vai fazer com que nós possamos, em reencarnações futuras, ressarcir esses débitos e, portanto, existe uma programação específica que nos vai permitir que isso aconteça nas diversas reencarnações que temos e que Deus nos dá. Ou seja, sendo então que existe esse planejamento, essa programação, pergunta-se onde, como e quem está por trás desse trabalho que supervisiona a reencarnação de milhões de almas? Será que realmente isto é tudo planejado e programado? É realmente. Põe-se ainda esta outra questão. É a alma reencarnante que escolhe onde, como e quando vai reencarnar? Aquele que foi rebelde e que até atentou contra a vida de seus semelhantes, infligindo os danos físicos, vê-se constrangido a ter de escolher um corpo deformado quando vem reencarnar? Será que é ele que escolhe o tipo de anomalia física ou mental que lhe há de servir de expiação e reabilitação? Vamos ver o que nos diz a doutrina sobre isso. Qual é a base doutrinária que está por trás disso? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem lá um conjunto de perguntas e vejamos a questão 258. Pergunta ele aos espíritos superiores. No estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele próprio escolhe o género de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E Allan Kardec continua, na questão 259. Então, se o espírito escolhe o género de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta. Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo. Escolhestes apenas o género das provações. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, muitas vezes, das vossas próprias ações. E
continua fazendo algumas perguntas e nós vamos avançar lá mais para a frente para a questão 262. Pergunta ainda Allan Kardec: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Como é que ele, se não tem ainda raciocínio suficiente, como é que ele vai escolher uma existência onde possa ser responsável? Resposta: Deus lhe supra a inexperiência. Deus lhe supra a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança, desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher. É então que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Chama-se isso quando a gente escolhe provas que são superiores ao comprimento da nossa perna e depois espalhamos-las ao comprido. Ora bem, Deus lhe supre a inexperiência. E como é que Deus vai suprir esta inexperiência? Através precisamente daqueles que estão um pouco mais à frente de nós e que estão aí para nos dar as mãos, porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em parceria com o Aldo Vieira, que foi editado pelo espírito André Luiz, no capítulo 19, é posta também a questão nestes termos: todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação? E resposta de André Luiz: não. Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuam as suas futuras experiências. Mas os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Ou seja, ficam como que sujeitos quase exclusivamente à hereditariedade dos pais. À hereditariedade dos pais. E ainda mais um pouquinho à frente. O planejamento reencarnatório, ou mesmo para todos os espíritos, ou seja, há uma programação que é, digamos que, igualzinha para todos. Não. Entre ambas as classes, espíritos superiores e inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e ou dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Ou seja, as reencarnações estão longe de ser iguaizinhas, não há chapa zero para ninguém. Consoante a situação, consoante a família, consoante o espírito que estamos presente, assim se programará uma reencarnação adequada. Então vejam bem que a nossa reencarnação na Terra tem razões ponderáveis. Não acontece à toa. Nós estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso. Quem não aprende, perde oportunidades benditas. A vida é uma aprendizagem que precisa ser bem aproveitada. Precisamos aprender a ser completistas, a levar até ao fim as propostas que fizemos enquanto estávamos no mundo espiritual e que depois, quando reencarnamos, nos esquecemos delas. E Deus não nos pede e nem importa que realizemos em cada reencarnação empreendimentos assim muito excepcionais. Não, Deus não nos pede isso. Deus já ficaria muito contente se nós, a cada reencarnação, conseguíssemos limar apenas uma das nossas arestas, eliminar apenas uma das nossas tendências negativas. Eu ia dizer defeito, mas não é defeito, são tendências ainda talvez inferiores. Era muito bom que nós conseguíssemos eliminá-las todas, mas elas irão ser eliminadas todas com o tempo, nas múltiplas reencarnações que Deus nos vai dar. Então, se conseguíssemos combater uma numa reencarnação, já era muito bom. Mas atenção, porque para conseguirmos combater essa uma, precisamos, antes de tudo, identificá-la. E isso é importantíssimo nós fazermos, porque só depois de identificarmos as nossas mazelas, as nossas fraquezas, é que nós conseguiremos aí começar então a tentar atacá-las para que elas desapareçam do nosso ego, do nosso eu. Nós vamos ver agora aqui um conjunto de imagens que foram feitas pelo Sr. Roval Matias, a quem agradecemos muito ele pelas feito, porque nos são muito úteis
para nós podermos mostrar com mais clareza algumas das situações que vamos agora referir. Estamos a falar de um livro que é Os Missionários da Luz, também psicografia de Francisco Cândido Xavier e editado pelo espírito André Luiz. Ele nos vai falar de algo que se passa numa colónia espiritual. Existem muitas colónias espirituais, aqui também devemos falar sobre elas um dia destes. Há uma colónia espiritual que tem como nome Nosso Lar, e nessa colónia espiritual existe, como na maioria delas, se não em todas, não temos conhecimento absoluto para poder garantir que existem todas, mas sabemos que existe na grande maioria delas, pelo menos é esta a indicação que veio do mundo superior, institutos de planejamento de reencarnação. Institutos de planejamento de reencarnação. Curioso, mas no mundo espiritual também existem institutos, existem institutos, existem escolas, existe lá tudo aquilo que nós aqui temos muito mais avançado. Atenção, muito mais avançado, dependendo do sítio de que estamos falando. No caso específico, a colónia Nosso Lar está realmente num plano que para nós é bastante mais avançado do que o nosso, pese embora ainda esteja num umbral, mas mesmo assim, já tudo o que se lá dá está muito à frente daquilo que nós temos aqui. Então, em todas as colónias espirituais existe um Instituto de Planejamento, e nós vamos ver então nessas imagens um pouco do que se lá faz. Vamos então ver. Aqui temos a parte externa do Instituto e mais ou menos uma ideia de como é a cidade Nosso Lar, um pouquinho da cidade Nosso Lar, e verificamos desde já que por lá as coisas são muito parecidas com o que temos aqui na Terra. De uma matéria muito quintessenciada relativamente àquilo que nós temos aqui. É verdade, mas para eles funciona a lei da relatividade e para eles aquela matéria é tão compacta como é aqui a nossa que aqui temos. Temos aqui, então, já um pouco do esboço do Instituto de Planejamento das Reencarnações, em que vemos aqui André Luiz. Eu vou pôr aqui opções de ponteiro, por aqui o ponteiro. Então, aqui temos o pavilhão também, portanto, o mesmo pavilhão, onde se vão, portanto, estruturando desenhos que irão servir de molde, digamos assim, à preparação de determinadas anomalias que, porventura, depois hão de vir a acontecer nos organismos físicos dos reencarnantes. Aqui vemos André Luiz observando um modelo de um cérebro e a medula espinhal, e, portanto, aqui vários outros espíritos, portanto, às voltas com toda uma série de artefactos que, portanto, reparem, portanto, como será efetivamente uma reencarnação no mundo espiritual e o que é necessário fazer. Aqui temos o Silvério, que é um senhor que vai reencarnar, e o espírito André Luiz e o espírito Manassés, que estão falando com ele. Esse Silvério, segundo é referido nos Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, é um espírito que irá reencarnar depois de 15 anos de atividades na cidade espiritual onde se encontra, e estava um tanto hesitante, segundo é referido, portanto, no livro, porque ele tinha receio de depois esquecer dos compromissos que estava a assumir no mundo espiritual, e então acatou a sugestão de trazer um defeito físico numa perna, a fim de se defender das tentações de natureza inferior, como seja a vaidade. E assim ele irá ter possibilidades de viver até aos cerca de 70 anos. Vejam bem aos pormenores a que chega, portanto, o planejamento das reencarnações. Aqui vemos também uma senhora que é a Anacleta, Manassés observando, portanto, aqui uma figura, portanto, que terá o seu organismo físico, André Luiz observando também. Esta Anacleta, também como é referido no livro, já trabalha na colónia espiritual há cerca de 40 anos, e vai tentar reencarnar para favorecer familiares que se encontram um bocado em desequilíbrio. E, por sua vez, vai receber espíritos que, estando também em desequilíbrio, os vai receber como filhos. Então, reparem o quanto é importante nós considerarmos que uma reencarnação é algo que envolve uma multidão de pessoas
e, portanto, quando nós pensamos na questão dos abortos e não sei quantos, temos que ter realmente muito cuidado e muita responsabilidade. Vemos aqui ainda um outro projeto, o André Luiz olhando aqui para um outro projeto com o espírito Manassés. Aqui pensamos que este é o espírito de Alexandre, que são espíritos superiores. Vemos depois aqui o planejamento de uma úlcera de alguém que vai reencarnar. Portanto, a pessoa que irá, portanto, receber no seu organismo dados, digamos que seriam energias que irão fazer com que em determinado momento nasça algo que lhe vai provocar uma úlcera gástrica. E vamos, portanto, deixar agora esta fase destas figurinhas e vamos trocar mais algumas impressões. Portanto, com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Temos lá isto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Pelas reencarnações, quis Deus que os mesmos espíritos se ponham de novo em contacto, tendo assim a ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Não vale a pena nós criarmos inimizades, porque as inimizades são para acabar. Deus projetou a vida por forma a que haja amor fraternal em todas as criaturas. E, portanto, os desentendimentos hão de acabar, dado que Deus tem condições para que isso aconteça, fazendo com que muitas vezes os desafetos reencarnem dentro das próprias famílias, como aliás iremos ver a seguir, que é o caso da reencarnação de Sigismundo, também referido na mesma obra Missionários da Luz, e que também vamos ver em imagens do Sr. Rovaldo Matias, que muito agradecemos. Vamos então olhar aqui um bocadinho para a reencarnação de Sigismundo e tentar aprender com o que se passa com esta reencarnação. Ora bem, em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Sigismundo assassinou Adelino. Desviada dos deveres conjugais, Raquel perder-se-ia nas vicissitudes da vida. Ora bem, Adelino e Raquel estavam juntos e o Sigismundo, porventura, por paixões demasiado fortes, assassinou o Adelino para se livrar daquele rival. E a Raquel, que terá sido porventura conivente, criou aqui complicações graves para ela, e Sigismundo também criou complicações graves. Agora vamos ver o que é que acontece. Desencarnam, cada um por sua vez, como é lógico, e também sob intensa vibração de ódio. Porque, logicamente, o Adelino, quando chegou ao mundo espiritual, não perdoou a Sigismundo, nem tampouco à sua companheira Raquel, por aquilo que tinha acontecido. Mais tarde, já no plano espiritual todos, o casal, Adelino e Raquel, acabam por prometer receber Sigismundo como filho para acabarem aquela inimizade. Vejam bem, inimigos figadais e que Deus pretende que eles deixem de ser inimigos. E como é que eles vão deixar de ser inimigos? Fazendo com que o próprio Sigismundo reencarne como filho daquele que tinha assassinado numa encarnação precedente. É claro que estas aproximações do mundo espiritual, porque quando nós chegamos ao mundo espiritual, tudo muda de figura, acontecem com muito mais frequência do que nós imaginamos. Pese embora também o tempo que normalmente é necessário para que isso se dê. O tempo que é necessário para que isso se dê. Mas a verdade é que se dá. Então, Adelino e Raquel, já reencarnados, são de novo marido e mulher e até já têm um filho. Portanto, o tempo passou, Adelino e Raquel reencarnaram, cresceram, tornaram-se adultos, voltam outra vez a encontrar-se e casam e já têm um filho. Como chegou à altura de voltarem a ser pais, os mentores espirituais que os assistem, tudo fazem para que eles levem a efeito o que tinha sido programado, lá está a tal programação, quando ainda estavam todos no plano espiritual. Vejam, portanto, aqui todo o envolvimento de uma equipe espiritual, portanto, a acompanhar esta equipe de pessoas que vão encarnar. André Luiz é convidado a assistir ao processo para que isso lhe sirva de aprendizado. Nós sabemos que André Luiz passou por um período em que
digamos que era o repórter do mundo espiritual, em que ditava para a Terra o que por lá passava, especialmente na colónia Nosso Lar, e então era importante que ele estivesse a par destas situações. Então, a dado momento, André Luís e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Entretanto, Herculano, que já tinha trazido Sigismundo para a aproximação com o casal, esperava-os na entrada. Aqui temos Herculano, aqui vai o André Luís e Alexandre volitando em direção à casa do casal Adelino e Raquel. Já dentro do lar, Alexandre, André Luís e Herculano aproximam-se de Sigismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Portanto, aqui estão o casal e o menino encarnados, e aqui estão os espíritos que eles não veem, nem porventura sentem, nem pressentem. Aqui temos Sigismundo, porque apesar de tudo e apesar de todos os compromissos que ele já tinha feito, ele sentia que, especialmente, portanto, o Adelino ainda não o recebia com simpatia, ainda se sentia nele inimigo. Lembremos outra vez que este Sigismundo matou Adelino numa reencarnação anterior. E então, nesta fase de constrangimento, Alexandre, vendo o que está a passar e aproximando-se do casal, percebe que o Adelino está um pouco aflito e pouco conversador, e então vai dar um passe no miúdo que está ali, e o miúdo passa a conversar com os pais, a interessar-se da conversa com os pais, e com essa conversa, com as perguntas pueris que foi fazendo, digamos que desfez o mal-estar que existia, e o casal ficou, portanto, mais, digamos, com um relacionamento muito mais agradável. Então, o Adelino, depois de ter recebido essas energias, e com uma atitude já melhor, acabou por despedir-se da família, já comovido, despede-se da família, interessado por esse, portanto, admirado e até comovido por esse interesse que o menino tinha tido por se interessar pela conversa e se meter na conversa, despede-se da esposa e promete voltar à noite mais cedo para orarem juntos ao deitar. Portanto, isto foi apenas uma primeira preparação prévia de aproximação. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical, proferida com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Sigismundo com Adelino melhorou bastante. Vejam, portanto, o poder da oração. O poder da oração, claro que aqui ajudado com a influência positiva das energias que estes espíritos, irradiando sobre este casal e sobre este menino, estão provocando beneficamente. Eles adormecem e, já adormecidos, quer Adelino, que vemos aqui, quer Raquel, libertam-se dos seus organismos físicos. Aqui vemos eles deitados, eles aqui, os seus perispíritos aqui, ligados pelo cordão prateado, como nós costumamos chamar. Isto é um cordão energético que é elástico, por vezes os espíritos se deslocam para distâncias imensas, sendo que os espíritos inferiores normalmente se mantêm por aqui pertinho quase sempre dos organismos físicos. Mas quem tem alguma elevação pode deslocar-se para muito longe. E então, quer um quer outro se desdobram e, portanto, estão em desdobramento, e Adelino, a dada altura, sente-se angustiado, sente-se espantadiço. E, de repente, apercebe-se que existe aqui um espírito que é o seu inimigo, que é Sigismundo. Já não se lembra do que tinha prometido no mundo espiritual e fica atrapalhado e apavorado por ver ali o seu inimigo de outrora que o assassinou. Só que Alexandre, espírito superior, interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e em seguida convence Adelino de que Sigismundo não lhe deseja mais mal e que está em busca de seu perdão e quer inclusivamente que ele seja o seu pai, portanto quer ser filho dele. Aí Adelino fica comovido, digamos que essa carapaça negativa desmancha-se e então aceita o pedido de Sigismundo e o perdão de Sigismundo, que foi o seu algoz de vida pretérita. E assim
fica feita a preparação para se dar, portanto, a reencarnação que está próxima. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, que vão aqui à frente, Alexandre e Herculano, e André Luís, cá atrás com Sigismundo, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço de reencarnação. André Luís e Alexandre chegam, entretanto, depois à casa de Adelino e Raquel, na véspera da ligação do espírito de Sigismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Sigismundo em companhia de espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. Não se trata aqui de construções habitacionais, trata-se de construções fetais, trata-se de construções de organismos físicos, espíritos construtores. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossómicos planejados de Adelino com a assistência dos espíritos construtores, os tais mapas que foram preparados no tal Instituto de Planejamento, onde nós vimos aqueles desenhos, não é? E, ante a iminência da reencarnação, Sigismundo começa a ficar extenuado, começa a ficar abatido. Sentia-se fraco, incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Mas, com o incentivo dos amigos, ele sentia-se mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após a encarnado. E é esta uma outra realidade que nós precisamos ter presentes. Os espíritos familiares e especialmente os espíritos protetores sempre nos acompanham. Portanto, temos sempre a presença deles junto a nós, quando nos nossos momentos de dificuldades, desde que nós oremos e os invoquemos, para nos auxiliarem. Antes de iniciar o processo da reencarnação, Sigismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial da sua redução perispiritual. Portanto, ele aqui ainda está com o seu perispírito normal, a seguir vai sofrer então o tal, os espíritos construtores, através de um processo de magnetização, vão fazer com que o seu perispírito se comece a miniaturizar, a ficar cada vez mais pequeno. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Este é um outro fenómeno que se dá, é que à medida que este processo se começa a dar, as pessoas começam a esquecer-se do que realmente sabiam, conheciam, do que é que já tinham passado. Esse processo ainda é necessário, porque reparem o que é que aconteceria se esta criança depois de nascer se lembrasse que tinha morto o pai e se o pai por sua vez se lembrasse que aquela criança tinha sido seu algoz do passado. Portanto, ele começa-se a esquecer, começa a perder a lucidez e esquece de tudo aquilo que já se tinha passado antes. Terminado o processo, Alexandre deposita Sigismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel. Este é um espírito desencarnado que vai depositar nos braços de Raquel aquele que irá ser brevemente, portanto, o seu filho. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anunciou o momento sublime da entrega de Sigismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino, que a tudo está, portanto, observando. Reparem que tudo isto que aqui está são espíritos desencarnados, e aqui Adelino e Raquel são espíritos ainda encarnados e ligados pelo tal cordão de prata aos seus organismos físicos que estão deitados nesta câmara que se aqui vê. O aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos de recomeço de Sigismundo. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Sigismundo dos braços da sua avó materna. Portanto, vai ser mãe de novo desta criança, que aqui vemos como um bebê. Claro que o desenhista tinha que fazer alguma coisa e desenhou isto assim. Adelina aproxima-se da esposa e abraça ternamente. Sigismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo mais seria carne de sua carne. Este processo é um processo muito complexo e que nós próprios não temos como explicar. Só sabemos que
os espíritos depois de miniaturizados ficam como que agarrados, aderidos à sua futura mãe, e a pouco e pouco vão eles também contribuir para a formação do organismo físico que se está a formar no seu ventre. Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossómicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com o seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Sigismundo. Ou seja, tendo em conta o tal planejamento que foi feito, aqueles tais mapas cromossómicos que ele esteve a observar, ele vai escolher um espermatozoide que esteja mais apto a que isso aconteça. Com a sua visão, nós cá usamos microscópios para ver. Os espíritos não precisam de microscópios, eles próprios têm visão microscópica. Há que ter em conta aqui que, efetivamente, este processo é um processo, como nós vimos lá atrás, em que já há merecimento. Se não houvesse esse merecimento, porventura não havia esta escolha de um espírito que vai procurar, portanto, escolher o melhor espermatozoide para fecundar o óvulo. Pronto, e depois o óvulo é fecundado e 4 minutos depois ele chegará, portanto, alcançará o núcleo e estará consumada, portanto, a ovulação. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo é ajustada, por sua vez, a útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. E estes espíritos depois abandonarão o lar, seguirão em direção ao nosso lar, como vemos aqui, volitando em direção ao nosso lar, e hão de chegar ao nosso lar em dado momento. É claro que aquele casal, como já vimos, não vai ficar abandonado, porque os espíritos protetores hão de depois acompanhar e ajudar em todo o processo, e para que realmente Sigismundo venha a ter sucesso como filho do seu antigo, enfim, de quem ele assassinou, e, portanto, haja a partir daí uma aproximação por forma a que as pessoas se amem e não se antagonizem. Agora, estamos a chegar ao final, vamos fazer aqui umas considerações finais. O que é que nós vemos então? Vemos que não há improvisações nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. A escolha das provas merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores, para que as pessoas não venham a falir. O planejamento pode ser feito pelo próprio espírito ou por outros mais adiantados, dependendo das condições do reencarnante. O planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Independentemente de quem fez o planejamento, não há garantias de que ele será cumprido, total ou parcialmente. E porquê? Porque o planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio e do nível de evolução moral e intelectual do reencarnante. Enfim, os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, pois diversas são também as necessidades humanas. Ou seja, a existência humana não é um ato acidental. E no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Temos isto lá no livro Missionários da Luz, livro que eu recomendo a quem tiver a oportunidade de o ler, rico em ensinamentos, como rico em ensinamentos são todas as obras deste espírito André Luiz. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, apenas para testarmos um pouco o nosso aprendizado, e muito rapidamente vamos aqui relembrar aquilo que estivemos vendo. Portanto, em relação ao planejamento reencarnatório, à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas. O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito? É verdadeiro ou falso? É falso, pois é falso. Nem sempre é feito pelo próprio espírito.
Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as experiências? Claro, os espíritos categoricamente superiores podem sim plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as suas experiências. O planejamento reencarnatório detalha os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico? É falso. O planejamento reencarnatório detalha alguns dos acontecimentos, porque a maioria deles são oriundos depois das vicissitudes da vida e do nosso livre-arbítrio, que umas vezes entendemos ir para um lado, outras vezes vai para o outro. Os processos de reencarnação são subordinados à evolução do espírito reencarnante? Mas com certeza que sim. Isto é verdadeiro. E ainda, a memória integral das experiências reencarnatórias encontra-se bloqueada, a fim de que o espírito possa melhor aproveitar os benefícios objetivos pela reencarnação, objetivados pela reencarnação? Pois claro que sim, porque se as pessoas se lembrassem, como seria? Não é? Se nós nos lembrássemos que tínhamos junto a nós, como nossos filhos, aqueles que foram nossos inimigos do passado, será que nós os aceitaríamos como nossos filhos? Portanto, é sim verdadeiro. Então, dando ao espírito o livre-arbítrio, Deus deixa a ele a inteira responsabilidade de suas escolhas, isto é, seus atos e as consequências que estes tiverem? É claro que sim. É claro que sim, é verdadeiro. Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas também as necessidades humanas? É claro que sim, também é verdadeiro. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre-arbítrio? Repara bem a pergunta. Os espíritos nunca são impedidos de participar? Claro que são. Claro que são impedidos de participar. Então, como é que nós poderíamos ir aceitar que um espírito que é inferior fosse participar neste processo só para complicar? Não, aí o processo, claro que será entregue às mãos de quem sabe, que são os benfeitores espirituais. E ainda para terminar a bibliografia, os livros que foram consultados para fazer esta live, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, e ainda os Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos e Nosso Lar, do Espírito André Luís, psicografados por Francisco de Xavier e por Aldo Vieira, e também o livro Bhagavad Gita, que é um livro indiano que é um pouco mais difícil de ler, mas que é também muito interessante.